Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do professor Danilo. Hoje vamos falar de elipses centradas na origem. Vamos nessa? Consideremos num plano π dois pontos distintos, F1 e F2, tal que a distância de F1 a F2 seja igual a 2c. Duas observações importantes. Bom, como os pontos são distintos, a nossa distância é positiva. E por que está sendo considerado aqui 2c e não apenas c? Esse 2c, pessoal, vai facilitar os nossos cálculos quando formos chegar na equação reduzida da elipse, ok? Agora, seja um número real A, tal que o A é maior do que C. Aos conjuntos dos pontos P no plano, tal que a distância de P a F1 mais a distância de P a F2 é igual a 2A, dá-se o nome de elipse de foco F1 e F2. Bom, para clarear, vamos ver isso geometricamente. Então, o que nós estamos falando? Ó, é dado F1 e F2, ok? Um ponto P, ele só vai pertencer à sua elipse se a hora que você faz a distância de P a F1, tá? Ou seja, a hora que você calcula o comprimento desse segmento, que está representando a distância, somado com a distância de P a F2, o resultado de 2A, certo? Ou seja, quer dizer que a soma do comprimento desses dois segmentos quer dizer o quê? Que sempre vai dar o mesmo número. Então, olha o que acontece. Se a gente, então, começar a fazer o quê? A gente começar a andar com esse ponto P, mantendo essa soma, tá bom? O que vai acontecer? A gente vai ter essa representação. Ou seja, qualquer um desses pontos aqui faz parte o quê? Faz parte da minha elipse, tá bom? Vale ressaltar o quê? Vale ressaltar que a soma desses comprimentos desses dois segmentos é sempre a mesma, tá bom? Então, ó, qualquer ponto que tiver sobre essa linha vai ser o quê? Vai ser um ponto da elipse, ok? Bom, agora que a gente sabe essa definição da elipse, agora vamos descobrir a nossa equação na forma reduzida. Bom, tomando-se um sistema de coordenadas ortogonal dessa forma, pessoal, ó, o eixo x ele vai passar pelos dois focos, ok? E o eixo y vai estar o quê? No ponto médio entre os dois focos, certo? Bom, qual que é a vantagem de a gente utilizar a distância entre F1 e F2 ser 2c, pessoal? Aqui, porque aí, ó, se tem distância c aqui e distância c aqui, então vale o quê? Vale que o F2 vai ser c e 0 e o F1 vai ser o quê? Menos c e 0, ok? Bom, agora vou usar o que? Distância. Um ponto P, xy, ele só vai estar na sua elipse se acontecer o quê? Se a distância, por exemplo, daqui ó, do ponto P a F1 mais distância de P a F2 for igual a quê? A 2A. Então essa é a distância que eu vou calcular agora. Então, ó, fazendo a distância de um ponto xy para menos c e 0, a gente faz o quê? Lembra? Raiz quadrada de x menos c ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado. Mais a raiz quadrada de x menos c ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado. Isso daí tudo tem que ser igual a 2a. Então é isso que eu estou escrevendo aqui. Agora, menos c dá mais c, ok? Aqui vai dar y quadrado e aqui dá y quadrado. Agora, passando essa raiz para o segundo membro, vai ficar então raiz quadrada de x mais c ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2a menos a raiz quadrada de x menos c quadrado mais y quadrado. Agora, pessoal, eu vou elevar ao quadrado os dois membros. Elevando o primeiro membro ao quadrado, vai cortar a raiz e vai sair esse número em módulo, né? Porém, ó, esse número está elevado ao quadrado e esse ao quadrado. Soma de dois números ao quadrado dá o quê? Dá sempre um número maior ou igual a zero. Se ele dá maior ou igual a zero, então o módulo desse número é o próprio número. Então fica x mais c ao quadrado mais y quadrado. Aqui é a diferença elevada ao quadrado, então é um produto notável. Então fica o quadrado do primeiro, 4a ao quadrado, 2 vezes 2a vezes a raiz, então fica menos 4a raiz, né? Mais o quadrado desse. Esse daqui também, ó, um número maior igual a zero, maior igual a zero, a soma é maior igual a zero, então o módulo dele vai sair ele mesmo. Então vai ficar x menos c ao quadrado mais y quadrado.
Bom, simplifiquei o y², ok? E agora eu vou desenvolver esses quadrados aqui. Vai ficar o quê? x² mais 2xc mais c². Aqui fica igual a 4a² menos 4a vezes essa raiz, mais x² menos 2xc mais c² mais isso, mais c². Simplificando c² com c², x² com x², ok? Vai ficar então 2xc igual a 4a² menos 4a vezes essa raiz menos 2xc. Agora, vou passar a raiz para o primeiro membro e vou trazer o 2xc para o segundo membro. Aí vai ficar menos 2xc vai dar menos 4xc. Então vai ficar 4a raiz, né, essa raiz, igual a 4a² menos 4xc. Bom, o 4 você pode colocar em evidência e simplificar. E agora eu vou elevar ao quadrado os dois lados. Elevando ao quadrado os dois lados, vai ficar a ao quadrado vezes, aqui seria o módulo dessa raiz, só que aqui elevado ao quadrado, a soma então dá um número maior ou igual a zero. Então sai o próprio número. Aqui vai dar o quadrado do primeiro, a², menos 2 vezes a² vezes xc, mais x² c², ok? Agora eu vou desenvolver esse x menos c ao quadrado. Então vai ficar como? a² vezes x² menos 2xc mais c² mais y² é igual a isso. Agora eu vou distribuir o a². Então vai ficar o quê? a² x² menos 2a² xc mais a² c² mais a² y². E aí eu consigo simplificar o quê? Esse com esse. Ok até aí? E aí, pessoal, o que eu vou fazer? Vou reorganizar essa conta. Vou fazer como? Ó, a² x². Aí, esse x², c² leva para o primeiro membro, então ele passa menos c² x². Aí aqui fica a², certo? Esse vai continuar como sendo o a² y². E esse a² c² vem para o segundo membro, tá bom? Então, só reorganizei. Agora eu vou pôr em evidência aqui, ó, nesses dois x² e vou pôr em evidência aqui a², ok? Então fica x² vezes a² menos c² mais a² y² mais igual a a² vezes a² menos c². Agora, pessoal, eu vou dividir tudo por a² vezes a² menos c². Bom, então dividindo o primeiro fator por esse, corta isso com o primeiro fator, fica x² sobre a², ok? Esse daqui vai ficar o quê? O a² corta com a² e fica y² sobre a² menos c². E aqui vai ficar igual a 1, ok? Agora, nisso daí, eu vou chamar isso daqui de b². Chamando isso daqui de b² é a mesma coisa de falar o quê? Que o b é igual a raiz quadrada de a² menos c². Como consequência, eu vou ter o quê? Que o b é um número entre 0 e a, tá bom? Bom, por que ele é positivo? Porque o a era maior do que c. Logo, o a² é o quê? Maior que c². Isso porque a e c eram números positivos, tá bom? Deixar isso bem claro. E agora, o que vai acontecer também? E ele vai ser menor do que a. Por que ele é menor do que a? Por causa que como ele é raiz quadrada de um número a² menos c², então esse com certeza daqui é um número menor do que a². Se ele é um número menor do que a², então ele é um número menor do que a. Ok? Bom, aí como consequência também, se você passar o quadrado, a raiz para o outro lado como quadrado, fica b² igual a a² menos c². Que equivale a a² igual a b² mais c². Então, guardem essa informação que isso daqui vai ser importante para nós também, ok? Bom, dessa forma, a gente tem o quê? Que vamos chegar em qual equação? x² sobre a² mais y² sobre b² igual a 1. Essa equação aqui, pessoal, ela é chamada de equação reduzida ou forma canônica da elipse de centro na origem, ok? Bom, agora a gente já conhece o quê? A forma canônica da elipse, ou equação reduzida. Agora a gente tem que determinar um esboço para a nossa curva, ok? Então vamos lá, ó. A curva x² sobre a² mais y² sobre b² igual a 1, ela é o quê? Ela é simétrica em relação aos eixos coordenados e também em relação à origem.
que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer o quê? Se PQ satisfaz a equação da elipse, então P menos Q, menos P e Q e menos P menos Q também satisfazem, certo? O que nós também temos, pessoal? Que se x² sobre a² mais y² sobre b² é igual a 1, pelo fato do x² a e a² ser um número então maior ou igual a zero e y² sobre b² também ser um número maior ou igual a zero, a gente tem o quê? Que cada um dessa soma, desse fator dessa soma, vai ser o quê? Vai ser menor ou igual a 1, ok? Se x² sobre a² é menor ou igual a 1 e y² sobre b² é menor ou igual a 1, então a gente tem o quê? Que x² é menor ou igual a a² e y² é menor ou igual a b². Como consequência, a gente tem o quê? Que o x é um número entre menos a e o y é um número entre menos b e b. Mas o que quer dizer isso, professor? Isso quer dizer que a elipse vai estar dentro desse retângulo. Que retângulo é esse? É assim, ó. O x você não viu que está entre menos a e a? Então, ó, de menos a, certo? Então, forma ó, esse segmento e esse segmento. E o y a gente viu que está entre menos b e b. Ou seja, então está aqui e aqui. Ou seja, ele pode ser qualquer número, qualquer ponto nesse retângulo, ok? Bom, agora vamos determinar o que? A interseção da elipse com o eixo AX. Então vamos lá. O que é fazer a interseção com o eixo AX? Nada mais é do que você fazer o y igual a zero. Se você quer fazer o y igual a zero, o que vai acontecer com a nossa equação? Vai ficar x² sobre a² igual a 1. Como consequência, x² igual a a². Como consequência, o x vai ser a ou x vai ser igual a menos a. Ou seja, pessoal, esses pontos aqui, ó, A1 e A2, nada mais é do que o quê? O ponto menos a e 0 e o ponto a e 0, ok? Agora, interseção da elipse com o eixo OY, ou seja, x igual a 0. Então, a gente vai ter y² igual a b sobre b² igual a 1, ou seja, y² igual a b², ou seja, o y igual a b ou menos b. E aí, voltando no nosso problema, então a gente tem o quê? Que esse ponto aqui e esse ponto aqui é exatamente quem? É exatamente 0 e menos b e 0 e b, ok? Agora, devido à simetria, podemos nos restringir ao primeiro quadrante. Ou seja, a gente pode considerar, ó, isolando o y na nossa equação geral, dá b sobre a raiz quadrada de a² menos x². E como ela tem simetria nos 4 quadrantes, a gente pode pegar só o primeiro quadrante, ou seja, podemos considerar o x entre 0 e a, ok? E agora, atribuindo valores entre 0 e a gente vai chegar exatamente nessa figura aqui, tá bom? Então essa daqui, ó, é a nossa curva elipse, certo? Bom, agora nomenclaturas importantes. Esse F1 e F2, que nem foi falado na definição, eles são chamados de focos, ok? 2C, ele é chamado de distância focal. O que é a distância focal? É a distância que está entre os dois focos. Então, se o C vale 4, então quer dizer que a distância focal vai ser 8, ok? A1, A2, que é esse segmento aqui, ó, A1, A2, tá? Esse segmento. Ele é chamado de eixo maior, ou pode chamar também de eixo focal, tá bom? B1, B2, ou seja, ó, esse segmento aqui, ele é chamado de eixo menor, ou se não, eixo não focal. O A1, A2, B1 e B2, eles são chamados de vértice, ok até aí? F1, F2, ele é chamado de segmento focal, ok? O O, ele é chamado de centro, seria esse daqui, tá bom? A reta que contém os focos, ou seja, essa reta aqui, ó, no meu caso o eixo X, ele é chamado de eixo focal, ou seja, reta focal, né? Ou seja, quer dizer o quê? Que nesse meu desenho a reta focal é o eixo X. E a reta perpendicular à reta focal que passa pelo centro, que seria essa daqui, ela é chamada de reta não focal. Bom, mas aí você poderia questionar, professor, tudo bem, para a gente chegar em tudo isso daí, a gente considerou o quê? A gente considerou os focos no eixo X. Mas não poderia estar os focos no eixo Y? Poderia. E aí então, ó, eu tenho, por exemplo, F1 e F2 aqui no eixo OY, ok? E aí o que vai acontecer, pessoal?
aí, ó, o meu eixo maior também vai estar aonde? No eixo Y. E já que meu eixo maior também vai estar no eixo Y, então quer dizer que o meu A vai estar embaixo de quem? Do eixo Y. Ou seja, ó, uma observação importante. Quando a gente tem a equação reduzida, o A, que sempre vai ser o maior número, ele vai estar aonde? Ele vai estar sempre no seu quê? Debaixo da letra que está o foco. Então, ó, se o foco estiver no eixo X, então quer dizer que o A quadrado, que é o maior número, vai estar onde? Debaixo do X. Se o foco estiver no Y, o que vai acontecer? Quer dizer então que o A quadrado vai ser o maior número e ele vai estar no Y, ok? E o B vai estar no outro, certo? E o A sempre vai ser um número maior do que B, e o B vai ser raiz quadrada de A quadrado menos C quadrado, não altera, ok? Vamos ver alguns exemplos. Ó, escreva a equação e esboce o gráfico da elipse com centro na origem de focos 0 e menos 3 e 0 e 3, e eixo menor medindo 8. Então vamos lá, pessoal. Ó, como é uma elipse no centro, tá? Com centro na origem, então e os focos são 0 e menos 3 e 0 e 3, então a gente tem que o C vale 3, ok? Bom, ele falou também que o eixo menor é o que? Mede 8. Quem que é o eixo menor? O eixo menor é aquela distância entre o B1 e o B2. Ou seja, é a mesma coisa de falar que 2B é igual a 8. Se 2B é igual a 8, então isso implica o quê? Que o B é igual a 4, ok? Agora, a gente sabe lá na elipse que A quadrado sempre é igual a B quadrado mais C quadrado. Então guardem isso, tá? Em elipse, A quadrado sempre é igual a B quadrado mais C quadrado. Agora, então a gente sabe o quê? A gente sabe que A quadrado vai ser igual a 4 quadrado mais 3 quadrado. E aí, como consequência, o A quadrado vai ser 25, ou seja, o A é igual a 5. Ué, professor, aí não é mais ou menos 5? Não. Lembra que lá na definição o A era maior do que C e o A e o C eram números positivos? Então aqui, ó, o A sempre é positivo, o B sempre é positivo e o C sempre positivo, ok? Agora, pessoal, a gente não viu também que os focos eram 0 menos 3 e 0 e 3? O que quer dizer isso? Quer dizer que os focos estão no eixo OY. Isso quer dizer o quê? Que o eixo maior se encontra onde? No OY. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que o seu A você vai colocar embaixo do Y. Então a gente vai ter o quê? X quadrado sobre B quadrado mais Y quadrado sobre A quadrado igual a 1. Bom, só substituindo os valores, então a gente tem o quê? Que x quadrado sobre 4 quadrado mais y quadrado sobre 5 quadrado é igual a 1. Então aqui a gente determinou tudo. Falta fazer o quê? O esboço. Então vamos lá fazer o esboço. Então agora, pessoal, olha aqui. Então a gente sabe o quê? A gente tem que o foco é 0 menos 3 e 0 e 3, ok? Aí, pessoal, a gente viu o quê? A gente chegou que o Azinho valia 5 e o Bzinho valia 4. Ou seja, então a gente tem que os vértices são 0 e 5. Lembra que aqui vai ser 0 e 5, por quê? Como o foco está no Y, o X também está... Lembra, o A também está no Y. Então, o primeiro vértice é 0 e 5. O outro vértice, 0 e menos 5. O outro vértice, menos 4 e 0. E o outro vértice, 4 e 0. E aí, a gente sabe o quê? Que a minha elipse está dentro do quê? Está dentro desse retângulo aqui, ó. Lembra que a gente viu? E agora? Agora, traçando a elipse, nós vamos ter o quê? Nós vamos, então, ter que essa daqui é a sua elipse. Então, aqui, ó, a gente tem o foco, os dois focos, os 4 vértices, ok? E essa daí é uma elipse, então, centrada na origem, ok? Então, só recapitulando, então, nós temos essa figura, tá bom? Vamos lá, mais um exemplo. Determinar a medida dos semi-eixos, os focos, a distância focal, os vértices, a reta focal e o esboço do gráfico da elipse 9x² mais 25y² igual a 225. Bom, primeira observação, pessoal. Aqui ela não está na forma reduzida, então a gente tem que colocar. Lembra, a forma reduzida a gente tem que estar o quê? Aqui igual a 1. Então o que eu vou fazer? Eu vou dividir tudo por 225, tá bom? Então dividindo tudo por 225 vai acontecer o quê?
vai dar 9x² sobre 225, 25y² sobre 225 e aqui vai dar 1. Só que 9 sobre 225 é a mesma coisa de falar o quê? Mesma coisa de falar que dá o 25 no denominador, ou seja, fica x² sobre 25. Agora, fazendo 25 sobre 225 é a mesma coisa de falar que dá o quê? Que dá 9 no denominador, ok? E isso daí igual a 1. E isso daí é a mesma coisa de falar x² sobre 5² mais y² sobre 3² igual a 1. Bom, dessa equação a gente tira o quê? Que o A vale 5 e o B vale 3. Agora, como o meu 5 está debaixo do x, que é o maior número, então quer dizer o quê? Quer dizer que o meu semi-eixo maior vale 5, né? E o meu semi-eixo menor vale 3. E o que mais? E a reta focal é o eixo OX, certo até aí? Agora, quem são os vértices? A gente sabe que o quê? Que os vértices vão ser menos 5 e 0, 5 e 0. Bom, lembra que aqui, como o 5 está no x, então o 5 vai estar no eixo x. Então fica menos 5 e 0 e 5 e 0. O 3 está no y, então os pontos vão estar no y. 0 e menos 3 e 0 e 3. Bom, a gente sabe o quê? Que A² é igual a B² mais C². Ou seja, 5² é igual a 3² mais C². Ou seja, vai dar 25 menos 9 igual a C². Ou seja, C² igual a 16. Ou seja, o C vale 4. Se o C vale 4 e o eixo maior está no x, então quer dizer que o meu foco está no x. Se meu foco está no x, o que nós vamos fazer? Vai ficar menos 4 e 0 e 4 e 0, ok? E a distância focal é o quê? É 2c. Então, já que é 2c, então 2 vezes 4, então a distância focal é 8 unidades. O que falta agora para a gente fazer? Agora falta a gente fazer o esboço. Então, vamos lá, fazer o esboço. Bom, então o que foi dado aí? A gente já tinha a equação, não tinha? Aí a gente descobriu o quê? Que o A1 era menos 5 e 0, o A2, 5 e 0, o B1, 0 e menos 3 e o B2, 0 e 3. Aí a gente sabe o quê? A gente sabe que a nossa elipse está dentro desse retângulo, certo? Que passa por esses pontos. E aí agora a gente também tinha o quê? Que o foco era menos 4 e 0 e o foco 4 e 0. E aí falta a gente fazer o quê? Falta apenas a gente traçar a elipse. Então a elipse passa por aqueles vértices, né? Dentro do nosso retângulo. Então aí está a nossa elipse, ok? Logo, nós temos o quê? Que a nossa elipse é essa, certo? Bom, espero que tenham gostado. Não esqueçam de dar o joinha no vídeo, compartilhar o canal. E não se esqueçam, a matemática não é complicada. A falta de entendimento que a complica. Abraços e até o próximo vídeo.